analisar bem esse texto fala de decisões. A primeira decisão foi a decisão daquela mulher de cometer um ato condenável, um ato que não passava só pela condenação da consciência, mas pela condenação de fato. Na época bíblica, se alguém fosse pego adulterando, era apedrejado até a morte. Essa mulher tomou uma decisão equivocada, uma decisão de momento, uma decisão tomada pelas emoções. Ela não pensou, e devido à sua decisão, ela teve uma consequência terrível. Primeira coisa que eu vejo é que quando decidimos errado, isso nunca vai ficar no oculto, um dia será exposto. Certamente não era a primeira vez que aquela mulher estava cometendo aquele erro, porque você não vê em nenhum momento ela tentando se justificar, dizendo: olha, foi um deslize, foi a minha primeira vez. Em todo tempo ela estava calada, então, não foi a primeira vez que ela tinha cometido tal erro, mas daquela vez, ela foi pega, foi exposto o seu erro, foi exposto a decisão equivocada que ela tomou, e aquela decisão errada estava levando ela por um caminho de morte. Quantas pessoas, por causa de decisões erradas, equivocadas, mal pensadas, tomadas no calor do momento, no calor da emoção, têm cometido erros que têm conduzido essas pessoas por um caminho de morte e por um caminho de destruição. Nunca vai acontecer isso comigo, nunca irão descobrir, eu sei o que eu faço, mas meu irmão, saiba de uma coisa: decisões equivocadas, decisões erradas, nunca ficam no oculto, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Aquela mulher tomou uma decisão errada, e a vida dela estava por um fio. Talvez hoje eu esteja falando com pessoas aqui, que talvez a sua realidade seja uma realidade diferente da dela, uma decisão diferente da dela, porém, o caminho é o mesmo. Um caminho de destruição, um caminho de morte, um caminho de derrota, um caminho de vergonha, um caminho de exposição moral, um caminho sem volta para muitas pessoas. Aquela mulher tomou uma decisão errada, e essa decisão levou ela a ser condenada pelos homens. Agora, uma outra coisa me chama a atenção nesse texto, porque Jesus, ele sempre serviu, de certa forma, como uma ameaça para o legalismo da religião. E como eles não encontravam em Jesus algo para condená-lo, tentaram induzir Jesus ao erro. Tentaram plantar palavras na boca de Jesus. Tentaram induzir ele a fazer algo terrível, tomar uma decisão pela morte daquela mulher. Observe que os acusadores daquela mulher não disseram: nós vamos matar ela. Qual é a sua opinião? Eles transferiram para Jesus a sentença daquela mulher. Jesus, ele pregava: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha a situação. Levaram uma mulher
vida, para que a vida se contradizesse e determinasse a morte. Se o inimigo de nossas almas não tiver como te pegar, ele vai tentar te confundir. Ele vai tentar distorcer aquilo que você crê. Ele vai tentar distorcer a sua fé. Ele vai tentar te induzir ao erro. Se eu não consigo, eu vou induzi-lo ao erro. Foi isso que tentaram com Jesus. Vamos induzir ele ao erro. Trouxeram essa mulher. Jesus estava no templo, tinha acabado de descer do monte. Como diz o povo de hoje em dia, estava no óleo. Desceu do monte direto para a igreja e estava pregando. De repente, entraram no meio da pregação, botaram a mulher ali e falaram assim: olha, Jesus, na lei de Moisés, o senhor é o mestre, não é? Só conhece da lei, não conhece? Então, na lei que Moisés nos deu, diz que se uma pessoa for pega no ato do adultério, tem que ser morto a pedrada. Essa mulher foi pega em adultério. O que você diz a respeito dela? E quando as pessoas falaram isso, a Bíblia fala que Jesus, se encurvou e começou a escrever na terra. Jesus, você não vai fazer nada? Ela adulterou. Ela pecou. Tem que ser apedrejada. Você não vai fazer nada? Jesus continuava escrevendo. E eles começaram a pressionar Jesus. Jesus fica de pé e fala assim para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que seja o primeiro a condenar essa mulher. Quem nunca cometeu um deslize da vida, que condene essa mulher. E aí ele, de novo, se encurva e começa a escrever no chão. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ali começaram a refletir, e a consciência começou a acusar. E desde o mais velho até o mais novo, um a um, foi largando a pedra e foi saindo. Um a um. Um a um. E Jesus não disse nada, só escrevendo no chão. Porque naquele momento, o dedo de Jesus era a caneta de Deus. Quando chegaram para Jesus, falaram para Jesus a história de pecado daquela mulher. Então Jesus começa a escrever a história daquela mulher, a história de pecado, de erro, de decisões equivocadas no chão, no pó. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. De repente ele levanta, olha, e não tem mais ninguém, só ele e a mulher. Aí ele fala para a mulher assim: mulher, cadê os seus acusadores? Eles foram embora, Jesus. Eles não te condenaram? Não. Aí Jesus, o dedo começa a escrever não mais no chão, mas em outro lugar. Ai, como eu queria que você entendesse. O erro dela, ele escreveu no chão. Mulher, alguém te condenou? Não. Eu também não. Vai e não peques mais.
Pastor, não entendi, vai entender agora. Irmãos, não tem ninguém neste lugar aqui que em algum momento da sua vida você não cometeu um erro, um equívoco, pecou, tomou uma decisão errada, mas Deus manda te dizer, esse teu passado, eu escrevi essa história no pó, e o pó apaga, o pó não permanece, mas o teu futuro, eu escrevi no livro da vida. O teu futuro eu escrevi no livro da vida. Arabacoma mabiasuribicô. Anamácia bababiacaia suribicô badoi. Agora quem é pentecostal não vai conseguir ficar com a boca fechada. Ele mudou de posição. Uma boa parte da tua vida, olhavam para você e falavam, ele é um beberrão, ele é um drogado, ele é um prostituto, ele não presta, é um ladrão, é isso, é aquilo. E enquanto faziam isso com você, Jesus estava assim, ó. Ele mudou de posição. Porque a vida não pode condenar para a morte. Jesus não podia dar a morte, porque Ele não é a morte. Jesus é vida! Jesus é vida! Boa parte da tua vida, Ele escreveu a tua história no pó, mas hoje eu te garanto, Ele está escrevendo a tua história no livro da vida. Todos os dias tem pessoas com pedra nas mãos querendo nos apedrejar. Todos os dias tem alguém com uma pedra na mão dizendo, ele merece morrer. Ele merece isso. Ele errou, ele pecou. Ele merece. Tem que condenar. Tem que condenar. Aí pega e fala para Deus, Deus, você não pode concordar com isso. O senhor tem que fazer alguma coisa em relação àquela pessoa. Ela errou. Ela tem que pagar pelo erro dela. Aí Deus fica quieto. Porque o teu erro, Ele escreve na terra. E o teu futuro, Ele escreve no livro da vida. Alguma vez você já brincou de escrever no chão, na terra? Quem já brincou? O que você escreveu, ficou quanto tempo escrito lá? Muito pouco, não é verdade? Agora tem um lugar que aonde é registrado as coisas, jamais é esquecido. Eu me lembro, Fernando, de Mordecai. A Bíblia fala que Mordecai fez uma grande obra para o rei. E escreveram num livro o que ele fez. E passou o tempo. Quando Amã quis matar Mardoqueu, Mordecai, seja como você quiser, tem em algumas Bíblias está Mardoqueu, outros Mordecai. Quando Amã falou assim, eu quero matar ele, eu vou enforcar ele, o rei falou assim, eu não sei, eu tenho uma vaga lembrança desse homem.
Quem é ele? Ah, ele é Mordecai. Dá uma olhadinha no livro dos registros do rei, vê se tem alguma coisa. E quando foram procurar, estava lá, que Mordecai salvou a vida do rei, se colocando entre o rei e o seu inimigo. Aí o rei falou assim, mas ele não recebeu nada por isso? Aí disseram, não. Aí o rei falou assim, então nós temos que fazer alguma coisa por ele. Porque está registrado aqui, então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Está entendendo onde que eu quero chegar? Pego a minha capa, a minha coroa e põe nele. Pega a minha carruagem e coloca ele em cima dela. E coloque alguém de frente com a carruagem dizendo: é isso que acontece com quem honra o rei. Eu amo meu Deus, porque todos os meus erros e os teus erros, Ele escreve no pó. Por isso que Ele fala, dos teus pecados eu não me lembro mais. Agora, a minha história e a sua história, Ele tem escrito num lugar que não pode ser esquecido. E Ele vai olhar para você e vai dizer assim: Ele fez algo por mim, vamos lá dar uma olhadinha. O que Ele recebeu por isso? Ah, Senhor, até agora nada. Então, pega a minha capa e põe no ombro dele. Pega lá a minha carruagem e põe ele em cima dela. E que saia alguém na frente gritando, assim seja honrado aquele, assim seja honrada aquela, assim seja honrado aquele que agradou ao rei, que protegeu o rei, que serviu ao rei. Deram para Jesus a oportunidade para ele tomar uma decisão errada, mas ele tomou uma decisão certa. Queriam que ele tomasse uma decisão de morte, mas Jesus disse para ela: eles não te condenaram? Eu também não. Vai e não peques mais. Encerro essa palavra dessa noite dizendo para você: os argumentos contra as nossas vidas são muito fortes. E os nossos acusadores são implacáveis. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. E se você levar em consideração a história de Jó, ele entra onde Deus está para poder acusar os filhos de Deus. Mas, todas as vezes que Satanás quiser falar da tua vida algo que Deus escreveu no pó, Jesus vai fazer assim. Por quê? Porque a Bíblia fala que o nosso nome está gravado nas palmas das mãos de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, hoje Deus te dá uma oportunidade para a vida. Hoje Deus te dá uma oportunidade para a vida. Não desperdice aquilo que Deus está te dando. Não desperdice aquilo que Deus está te dando. Não tem vida sem Jesus. Não tem vida distante dele. Distante de Jesus são pedras, acusações e caminho de morte. Mas todos aqueles que andam com Jesus recebem o direito de ter uma nova vida, de ter uma nova chance. Quantos entendem o que Deus está falando conosco? Enquanto você está aqui, ó, o dedinho dele está funcionando. A caneta de Deus está funcionando. Enquanto você está aqui, Deus está escrevendo uma nova história para a tua vida. Quem acredita nisso, levanta a tua mão e dá um grito de glória a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa.